Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Udi, sou analista CNPI. No vídeo de hoje nós vamos falar de mais uma estoque do exterior, de baixo valor de mercado, né? A Gentex Corporation, código de negociação GNTX, tem até BDR aqui no Brasil, né? É uma empresa aí que foca em vidros para veículos, né? Alguns vidros especiais, alguns produtos de câmera de segurança, essas câmeras de ré, gravação dessas imagens através da câmera de ré, dispositivos mais inovadores, né? Você conseguir enxergar a imagem dentro do retrovisor, né? Eu acho que vocês já viram algum retrovisor assim, né? Com câmera de ré aparecendo no retrovisor. Enfim, e também tem alguns outros produtos, como sistema de detecção de incêndio. Foi até uma das formas aí, um dos principais produtos que eles iniciaram, a Gentex. Acho que é uma história que vocês nunca ouviram falar. Peço para vocês deixarem o like e se inscreverem no nosso canal, seguir nossa página no Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica, ou até mesmo alguma sugestão. Então vamos lá. Tá? Gentex, né? Código de negociação GNTX. Vamos lá. Passar aqui. Então aqui mais uma vez, né, falando da Gentex, tá? Então ela é líder, né, em fornecimento aí de ferramentas aí para dispositivos, né, principalmente de vidros, sistema de visão, sensores, produtos eletrônicos mais avançados, né, para veículos automotivos, aeroespaciais e sistemas de proteção de incêndio, tá, para essas indústrias aí, né. Então eles fornecem, né, produtos aí inovadores nessas indústrias e criam a oportunidade de desenvolver produtos aí para liderar essas posições aí nesse nicho aí, né, nicho vertical. Então quais são os produtos deles principais, né? Eletrônicos, microeletrônicos, né, esses dispositivos menorzinhos, câmeras, sistema de visão aí, que seria essas câmeras de ré, um design, né, alguns produtos aí um pouquinho mais específicos aí do setor industrial, fabricação, produtos de vidros, né, específicos, blindados, enfim. Algumas vantagens competitivas, né, qualidade, tem algumas patentes, né? Então a gente vê aqui propriedade intelectual, dominância no market share, algumas tecnologias específicas, produtos completamente diferentes, né? Eles também têm, né, alguns produtos aqui que eles estão botando aqui como tá em desenvolvimento, né, que seria monitoramento, sensores aí pequenininhos, funcionalidades conectadas. Eles têm alguns aplicativos para você conseguir gravar a imagem, né, da câmera de ré, por exemplo, você conseguir gravar e ver no seu celular a imagem. Então, para evitar algum acidente, evitar qualquer problema, né, você consegue ver tecnologias aí médicas. Médicas não, Deixa eu ver aqui. Ué, tô capturando errado? Eu esqueci exatamente qual é esse termo. Qual janela que tá capturando aqui? Captura de tela. Pronto, agora sim. Estava capturando a tela errada aqui. Ué, o que está acontecendo? Enfim, vamos lá, vamos seguir. Então aqui mais um pouquinho da Gentex Corporation. Os produtos deles, né? Então a gente vê esses vidros aqui específicos, né? Com luminosidade específica, né? Esses carros aqui grandes. Então teto solar também, às vezes eles têm alguns veículos aqui com teto solar. E esse é um mercado bem específico, né? Resiliência, flexibilidade. Então a gente tem aqui, ó, sensor de calor, produtos de segurança, né? Então o motorista conseguir enxergar lá atrás, ó, o bebezinho. Exatamente aqui eu não sei o que é isso aqui, né? Mas para poder analisar aqui o comportamento, então a gente consegue ver aqui. Enfim, eu não sei exatamente o que faz cada ferramenta, né? Mas a gente vê que tem uma tecnologia daí, né? Aí total aqui de vidros comercializados, né? Vidros interiores e vidros externos, né? Então a gente vê aqui, ó, 2020, essa apresentação que eu peguei Investor Day, né? Depois eu vou pegar o release do terceiro trimestre de 2022. 26 milhões em 2020, 12 milhões em 2020 também, no vidros externos, que eles chamam de OEC, e vidros internos IEC, né? E aqui total de vidros, né? Eles pegaram aqui consolidados, 41 milhões, não sei que eles botaram aqui 38 milhões em 2020. Um pouquinho distorcido aqui, aí teria que ver depois, mas depois a gente vai ver na DFP alguns números, mas só pra gente ter uma noção, né? Em 2021, algum retorno, né? Eu acho que isso aqui é de 2020 para 2021, será que é isso? É isso mesmo, isso daqui foi em 2020, isso aqui é 2021, esse que tá aqui em laranjinha, tá? A gente vê que teve um crescimentozinho, né? Mas é que é um crescimento constante, não é aquela empresa que vai dar um crescimento absurdo, tá?
Então a gente vê retorno, né? Em retorno, então a gente vê que a empresa pagou 115 milhões em dividendos, comprou muito mais do que pagou em dividendo, tá? Daqui em volume, né, de ações, de... Aqui em valores, né, e aqui em volume de ações, ou uma coisa ou outra, né? Provavelmente a dividendo aqui de 48 centavos por ação. E o retorno total aqui 439 milhões, é isso aqui mesmo. Então isso aqui seria o valor, isso aqui seria o volume de ações recompradas, né? 9,6 milhões. Então a gente vê que a quantidade de recompra é bem maior, né? Do que o pessoal ficou, às vezes calcula dividendo yield com base só em dividendo lá fora, tá errado. Teria que ter um total yield, né? Provavelmente, uma soma de um com o outro aqui, ó. E é o que eles botam aqui na apresentação, né? 439 milhões. E aí você teria que pegar esse valor aqui, com base na cotação de mercado, para você calcular o dividend yield atual, tá? Então, às vezes, o pessoal pode calcular com base nisso daqui, algum site na internet, e ver de uma maneira indevida, tá? Irregular. Então, falar um pouquinho, né, de alguns dispositivos aí que eles tem teto solar, né, aqui que eu falei, né? Teto solar, calma aí, deixa eu... Seria basicamente esse dimming aqui, dispositivo de análise, né, de escaneamento, né, sei a melhor tradução. Então eles focam, né, controle desses dispositivos, controle aí de calor, algum sistema aqui que eles chamam de HVAC System, não sei exatamente como pronuncia, controle da câmera, enfim, são ferramentas aí. Então nesse segmento aí nessa tecnologia que eles usam aí no vidros, né, principalmente aí interno, né, a gente vê que é um pouquinho maior, a gente vê que ele tem uma receita um pouquinho maior, externo ainda um pouquinho menor, e eles até botaram aqui, né, devido to rounding. Não sei exatamente o que é isso aqui, teria que pesquisar a fundo, né? Depois a gente olha na DFP se tem alguma coisa falando, porque é DFP de 2022, mas deve ter alguma coisa falando de 2021 também. Então a gente vê que eles botaram o asteriscozinho aqui, né? E deve ter alguma coisa a consolidar ainda, alguma coisa não recorrente, né? Então a gente vê que os vidros, né, suportam altas temperaturas, principalmente em Jeeps, SUV, até para aviões também, né? Aqui, ó, Boeing. Então eles fornecem vidro para todo tipo de empresa, né? Aeronaves. Enfim, então a gente vê aqui receita deles aí nos trimestres de 2021 foi caindo, né? A gente vê que foi caindo, né? Cada primeiro trimestre foi um pouquinho mais forte, então a gente não sabe se é mais forte no primeiro tri, de repente é um pouquinho sazonal, né? Que a gente vê que no mercado externo também, no vidro externo, vamos ter uma quedinha. Aqui mais um pouquinho da câmera de ré que eu falei, né? Então a gente consegue visualizar o carro atrás aqui dentro do retrovisor. Isso daqui, né? Só quando aciona a câmera de ré, não. Você consegue ver através você andando, né? Provavelmente, né? Então eles falam que é líder em inovação. Então você consegue ficar conectado, ó, para olhar a câmera, né? Isso é bem interessante, ó. Pelo celular você consegue acompanhar, ó, como é que tá o vidro. Então, daqui eu nunca vi esse tipo de coisa aqui, né? Então a gente vê que é para veículos bem específicos, né? Ó, abrir os vidros da casa também, de residenciais também, então até para residência eles têm essa tecnologia daí, para prédios específicos. Então eles fazem até aquelas propagandas, né? Fizeram algumas aquisições aqui, ó, de algumas empresas aqui de produtos de segurança, né, de fumaça, detector de fumaça, de incêndio, né, essas aquisições aqui, Vaposen, Guardian, né, que são equipamentos aí são sensores, né, de fumaça, de incêndio, né. Fizeram algumas aquisições, então isso aqui deve dar alguma sinergia. Processo de melhoria em sustentabilidade, né, nosso foco, um pouquinho aqui de texto, né, vamos passar aqui para ver se tem mais algum gráfico.
Então a gente tem alguns escritórios aí ao longo do mundo todo, né? Mas a gente vê que não tem tantos escritórios aí como a gente vê em outras companhias, né? Ainda estão construindo alguns. Construindo aí vai gastar um pouquinho mais de dinheiro, né? 60, 70 milhões. Você entra como capex. Vamos passar, vamos ver os números daqui a pouco aqui, que aqui tá muito texto, né? Alguns executivos, algumas métricas. Aqui, ó, a quantidade de ativos da companhia, né, 2021, então a gente vê que ela reduziu bastante o caixa, né, de 2020 para 2021, né? Investimento de curto prazo também, então provavelmente esses investimentos aqui ela fez, contas a receber também caiu, a gente vai ver que ela desacelerou um pouco nos últimos anos, aumentou um pouquinho de estoque, né, então de repente está esperando vender um pouquinho mais. Tem bastante mobilizado, né, a gente vê aqui, né, construções, melhorias, maquinário também, né, porque é uma empresa industrial, e algumas construções aí ainda em andamento, né. Tem bastante goodwill, né, normalmente esse goodwill aqui de aquisições, tá, então vou botar aqui a setinha aqui do lado. Aquisições você paga além do que a empresa vale, né? Você tem que pagar um pouquinho mais. Então a gente vê que a empresa historicamente fez algumas aquisições aí na área, né? Por isso tem bastante intangível também, né? Tem tecnologia proprietária, então também tem direito de patente, né? Tá aqui, ó. Até aqui embaixo patente separada, né? Eu pensei que entraria aqui intangível, mas de repente alguns softwares aí proprietários. E aqui é DRE, né? Então a gente vê que a empresa, a receita, até a receita, tá? 2020 deu uma desacelerada, mas acho que é esperado, né, por conta da pandemia. Mas a empresa ainda não retomou o patamar pré-pandêmico, né, na receita. E o CPV? O CPV eles até controlaram um pouquinho, né? Não subiu tanto aqui, né, frente a 2020. E aqui eles não estão na margem bruta, né? Deixa eu ver se eu consigo calcular a margem bruta aqui para vocês. 619. É um pouco menos de 50%, né? 619 por... É 57% de margem bruta, né? É isso? 619 dividido por... 55% de margem bruta, então, eles estão aqui. A margem bruta é boa até, tá? Mesmo com esse CPV aí que industrial. Só que aqui, ó, o problema é que tem despesas aqui com pesquisa e desenvolvimento pesada, né? A geral administrativa bem tranquila. Até pesquisa e desenvolvimento a gente vê que está crescendo timidamente, tá? E a margem EBITDA aqui daria mais ou menos, deixa eu ver. 409 por... Ah, não, eu botei a margem bruta errada, calma aí. Margem EBITDA é 23%. 619 por... 35%, tá? Aqui seria 35% essa margem bruta, né? Até arriscar aqui. Tem que ver depois como é que apaga aquilo ali, porque eu ainda não sei usar essa canetinha para apagar. Tava calculando com base no CPV aqui. E aqui seria, então da margem bruta pro EBIT não cai tanto, né? 25% aqui. Alguns investimentos aqui também que entram na DRE, né? Parece, né? De repente deve ser desinvestimento, né? Receita aqui de investimento, né? Ou equivalência patrimonial desses investimentos, né? A gente vê que o LAIR nesse daqui seria uma espécie... Não, aqui não é LAIR ainda não. É LAIR... aqui não tem nem resultado financeiro negativo, né? A gente não viu lá o passivo aqui embaixo, né? Deixa eu ver aqui. Cadê o... Aqui estão os ativos. Cadê os passivos, hein? Será que tá pra cima aqui? Engraçado. Pois vamos ver se a gente acha que esses passivos que não tá mostrando aqui. Nem a gente tinha me atentado, né? Enfim. E o lucrozinho da empresa, ó, ainda também não retomou o patamar de 2019, né? Nem o LAI, então a gente vê que cresceu timidamente frente a 2020, então a empresa ainda não melhorou. O dividendo também ficou meio que parado, né? Claro, porque a empresa também não está crescendo, não tem por que pagar tanto. Mas o lucro por ação, a gente vê que
É, mais ou menos a mesma dinâmica, também não aumentou muito, então a empresa também não recomprou tanto, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui falando por setor, né? Então a gente vê aqui que produtos automotivos, né? Alguns módulos aí de segmento que eles chamam de home link, mas eles veem que espelho, né? É basicamente o foco deles, tá? Né? Tem outras receitas aqui também que eles botam. Aqui as aquisições que eles fizeram em 2020. Alguns investimentos em permit. Os ativos. Ah, aqui eles botam histórico, ó, desde 2016, né? Então é interessante também a gente dar uma olhada, né? Então a gente vê que a empresa está com uma receita meio que estagnada, tá? Ao longo do tempo, tá? Ó, apesar de ter um case diferente, ó, não recuperou de 2019. 2018 foi mais forte, 2017 foi mais forte. Tá quase no mesmo patamar de 2016. Então a gente vê que a empresa está andando meio de lado. O CPV, por outro lado, né? A gente vê que a gente não está subindo muito, né? Então a empresa, pelo menos, ó, a margem bruta está tranquila, né? A empresa está até conseguindo melhorar a rentabilidade, tá até aqui calculada já. Engraçado que, mesmo assim, né, proporcionalmente, aqui ó, os números em percentuais dá um pouquinho maior. Mesmo o CPV não tendo crescido tanto, como a receita não cresceu na mesma proporção que o CPV, ou cresceu um pouquinho menos, a gente vê que a margem bruta foi um pouquinho corroída, né? Então a empresa também está perdendo aqui rentabilidade na margem bruta. Aqui embaixo também tem operacionalmente, a gente vê que também a empresa também está perdendo ó, operacionalmente, a margem operacional. Despesa com juros bem pequenininho. Laí também caiu. E o lucro líquido da empresa também caindo, né? Até a margem líquida, né? Então a empresa não está muito interessante, né? A gente vê que não está muito interessante. Tem até outras métricas e tal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode dar uma olhada. Então essa foi a Gentex Corporation, tá? Deixa eu ver aqui os números pra gente dar uma olhada de 2022, né? Tem o terceiro tri de 2022. Isso daqui foi em 2021, né? Investor Day que eu peguei. Então o formulário aí tem case. Aqui a gente vai conseguir ver as dívidas, né? Então a gente vê que a empresa, ó, menos caixa, um pouquinho mais de investimento de curto prazo, aumentou um pouquinho de recebível, né? Inventário também, estoque, né? Então de repente está tendo uma demanda um pouquinho maior. Goodwill, mesma coisa, investimento de longo prazo, enfim. Vamos ver aqui. Agora os passivos, né? Que a gente não viu aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem muito mesmo, não. Então ela não tem dívida. Isso daqui é um ponto interessante. A empresa não tem muita dívida, acaba que não deve sofrer muito aí com a alta de juros, né? Mas também o mercado provavelmente vai frear um pouquinho, né? Então, contas a pagar, basicamente, é um pouquinho de dívida aqui, né? Também de capital de giro. Não tem dívida, né? A empresa não tem dívida. Virtualmente não tem dívida. Vamos lá, então. Aqui a gente já consegue ver nos 9 meses de 2022, a empresa conseguiu crescer um pouquinho a receita, né? Então, estava dando meio flat. O CPV subiu também. Então, a gente vê que a margem bruta, o lucro bruto caiu, né? Então, provavelmente a margem bruta também caiu um pouquinho, né? A gente vê que o CPV crescendo uma proporção muito maior do que a receita. Então, a empresa não está conseguindo crescer, né? Esse aqui é um problema. A despesa operacional também cresceu bastante, né? De repente deve ter tido algum... Ó, gerar administrativa cresceu, deve ter tido alguma aquisição aqui, ó. Impactou aqui mais. Então o lucro operacional vai lá para baixo, a margem operacional também, né? Alguns outros investimentos, então a gente vê aqui, né? Que sai como impacto aqui. E aqui o EBIT aqui também, ó. Caiu, não tem nem resultado financeiro, né, companhia, né? Porque não tem dívida. Estão caindo e tal. Esse é um ponto positivo, que a empresa não tem dívida. E aí acaba que não impacta tanto. Mas a empresa não está conseguindo crescer no top line e também não está conseguindo controlar seus custos, né? Lucro por ação também caiu, ó. Te vê? E dividendos continuam mantendo
intacto. Por outro lado, a empresa também não está sendo distribuindo dividendo a rodo, né? Porque não está crescendo. Vamos lá. Ver se tem o cash flow aqui. Aqui o cash flow. Do ponto de vista do cash flow, mesma coisa. A empresa gerando menos caixa. Né? Tem um pouquinho de depreciação aqui. Tem nenhum outro grande pai. Stock-based compensation aumentando, né? Então isso aqui é remuneração de diretores, de executivos. Basicamente capital de giro aqui, ó, aumentou o estoque. De repente a gente está esperando aumentar essas vendas, né? De repente 2023 aí agora. Contas a pagar ou no final do ano, né? Anteciparam um pouquinho aqui de contas a pagar, né? Anteciparam, não postergaram contas a pagar. Então aumentou aqui um pouquinho aqui, ó, esse caixa gerado. Atividade de investimentos, né? Então, planta, equipamentos, né? Comprou algumas participações aqui em equity, né? Basicamente isso aqui. Nada demais. A gente vê que a empresa investindo um pouquinho mais. Dividendo pago mais ou menos na mesma proporção. Recompra de ação também, ó. Eles reduziram, né, a recompra, né? A gente vê que ano passado tinha visto bem mais forte a recompra de ação. Então, pessoal, acho que basicamente foi isso aí da Gentex, tá? Código GNTX. É uma empresa, acho que interessante pra gente aprender, né? Mas a empresa tá muito estagnada no tempo, já há um longo tempo. Vale 6 bi. Só de caixa ela tem quanto? Deixa eu ver aqui. Só de caixa ela tem mais ou menos caixa, estoque, quase 1 bi. Não tem dívida. Mas ela também não está conseguindo crescer, né? Então, assim, acho que não justifica tanto. Mas mais uma empresa aí para vocês aprenderem, entenderem, né? Empresa de baixo valor de mercado. Acho que é interessante para a gente ir aprendendo novos modelos de negócio, novos tipos de companhia, né? De sair um pouquinho da mesmice, né? Das empresas que a gente está acompanhando. Então, pelo vídeo de hoje foi isso. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês. Peço para vocês deixarem o like, seguir nossa página no Instagram, se inscrever no nosso canal e comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida, alguma crítica ou também alguma sugestão. Valeu, forte abraço.